Um milionário percebeu uma pequena menina mendiga seguindo-o. Curioso, decidiu descobrir por que ela o observava. O que ele descobriu mudou tudo o que acreditava sobre a vida. A verdade por trás da menina vai tocar seu coração. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. Augusto Negreiros estava em frente à janela do chão, ao teto de sua cobertura, observando a paisagem cintilante do Rio de Janeiro. A vista era de tirar o fôlego, um testemunho do seu sucesso, mas ele não sentia nada além de um vazio corrosivo por dentro. Aos 45 anos, ele havia acumulado uma fortuna que a maioria só poderia sonhar, mas a riqueza, ele estava aprendendo, era um pobre substituto para a genuína conexão humana. Com um suspiro, ele se afastou da janela e pegou seu paletó sob medida. Mais um dia, mais uma série de reuniões com pessoas que o viam como nada além de uma carteira ambulante. Ele ajeitou a gravata, um hábito nascido de anos de perfeccionismo, e se dirigiu ao elevador. Ao sair para as ruas movimentadas de Copacabana, Augusto sentiu a sensação familiar de anonimato envolvê-lo. Aqui, em meio ao mar de rostos, ele era apenas mais um terno na multidão. Era uma sensação que ele havia chegado a apreciar. Um breve alívio do peso das expectativas que vinham com seu nome e posição. Ele começou seu ritual diário, uma caminhada sem rumo pelas ruas da cidade. Tinha começado como uma forma de clarear a mente antes de reuniões importantes, mas com o tempo havia se tornado algo mais. Essas caminhadas eram sua tábua de salvação, uma tênue conexão com o mundo fora de sua gaiola dourada. Enquanto caminhava, a mente de Augusto vagava para a reunião do conselho, programada para mais tarde naquele dia. Outra aquisição estava na mesa. Outra empresa a ser incorporada ao Império Negreiros. Ele deveria se sentir animado, triunfante até, mas tudo o que conseguia reunir era uma vaga sensação de resignação. Perdido em pensamentos, ele quase perdeu o primeiro sinal de que algo estava errado. Um movimento rápido em sua visão periférica, desaparecido quase assim que o registrou. Ele sacudiu a cabeça, atribuindo-o ao burburinho geral da cidade. Mas conforme continuava caminhando, a sensação persistia. Alguém o estava observando. Cuidadoso para não quebrar o ritmo, Augusto examinou seus arredores. A rua estava cheia da multidão habitual da manhã. Pessoas apressadas, turistas tirando fotos, vendedores ambulantes se preparando para o dia. Nada parecia fora do comum. E ainda assim, ali, uma pequena figura se esquivando entre as pernas dos transeuntes, sempre permanecendo na borda de sua visão. A curiosidade de Augusto foi aguçada. Quem estaria seguindo-o e por quê? Ele considerou chamar sua equipe de segurança, mas hesitou. Isso era a coisa mais interessante que lhe acontecia em meses, e ele estava relutante em deixá-la terminar tão rapidamente. Em vez disso, ele decidiu entrar no jogo. Virou em uma rua menos movimentada, ostensivamente verificando seu relógio, como se tivesse acabado de se lembrar de um compromisso. Enquanto caminhava, mantinha seus sentidos em alerta, esperando que sua misteriosa sombra fizesse um movimento. Não teve que esperar muito. Uma pequena mão, rápida como um raio, mergulhou em seu bolso. Augusto girou, pegando um vislumbre de olhos arregalados e assustados, antes que o batedor de carteiras desaparecesse na multidão. Mas foi o suficiente. Naquele breve momento, ele havia visto não um criminoso endurecido, mas uma criança. Uma menina de não mais que 10 ou 11 anos. Sem pensar, Augusto saiu correndo atrás dela. Ele se esquivou pela multidão, mantendo os olhos fixos na pequena figura sempre alguns passos à frente. Ela era rápida e ágil, esquivando-se e desviando-se com a facilidade de alguém que conhecia essas ruas como a palma da mão. Mas Augusto estava determinado, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar exatamente. A perseguição o levou mais fundo na cidade, longe dos arranha-céus reluzentes, e para bairros onde ele nunca havia posto os pés antes. As ruas ficaram mais estreitas, os edifícios mais dilapidados. Augusto mal notava os olhares que estava atraindo em seu terno caro. Todo o seu foco estava na menina, que agora olhava para trás com mais frequência, seu rosto uma mistura de medo
e determinação. Finalmente, ela entrou correndo em um beco. Augusto a seguiu apenas para se encontrar em um beco sem saída. A menina não estava em lugar algum, mas uma escada de incêndio enferrujada subia pela lateral de um prédio abandonado. Sem hesitação, ele começou a subir. Ao chegar ao topo, ele ouviu vozes jovens, cheias de urgência e preocupação. Ele espiou por cima da borda do telhado e congelou com a visão diante dele. A menina estava lá, sem fôlego da perseguição, mas ela não estava sozinha. Um grupo de crianças se amontoava ao seu redor, seus rostos uma mistura de curiosidade e cautela. Mas o que chamou a atenção de Augusto foi a pequena figura deitada em uma cama improvisada de papelão e cobertores esfarrapados. Era um menino jovem, seu rosto corado de febre, sua respiração difícil. A menina estava esvaziando seus bolsos, tirando não apenas a carteira de Augusto, mas uma coleção de moedas e notas amassadas. Ela entregou algumas moedas a um menino mais velho, que assentiu sombriamente e desceu pela escada de incêndio. Enquanto Augusto observava hipnotizado, a realidade da situação começou a se revelar para ele. Essas não eram apenas crianças de rua causando travessuras. Eram sobreviventes, unindo-se diante de circunstâncias que ele mal podia imaginar. Pela primeira vez em anos, Augusto sentiu algo se agitar dentro dele. Não era pena. Essas crianças, com sua feroz determinação e lealdade umas com as outras, estavam além disso. Não. O que ele sentia era um crescente senso de propósito, uma realização de que talvez sua riqueza e influência pudessem ser usadas para algo mais do que apenas acumular mais riqueza e influência. Enquanto estava ali, escondido da vista, Augusto Negreiros tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas dessas crianças e de inúmeras outras. Ele não sabia como, não sabia quando, mas sabia com absoluta certeza que iria ajudá-las. Com movimentos cuidadosos para não assustar as crianças, Augusto começou a descer a escada de incêndio. Sua mente já estava acelerada com planos e possibilidades. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo, energizado pelo desafio à sua frente. Ao chegar ao chão e voltar para a rua, Augusto percebeu que sua carteira era a última coisa em sua mente. Ele havia perdido algo de pouca consequência, mas ganhado algo inestimável, uma chance de fazer uma diferença real, de preencher o vazio que o atormentava há tanto tempo. Com uma determinação recém-descoberta em seus passos, Augusto se dirigiu de volta às ruas familiares de seu mundo. Mas ele sabia que nada seria o mesmo novamente. O milionário solitário havia encontrado seu propósito e estava pronto para abraçá-lo com tudo o que tinha. No dia seguinte, Augusto Negreiros se encontrou parado na entrada do beco onde havia perseguido a jovem menina. As ruas movimentadas do Rio de Janeiro continuavam seu ritmo implacável atrás dele, mas aqui, neste canto esquecido da cidade, o tempo parecia ter parado. O contraste entre seus sapatos polidos e o pavimento sujo era gritante, uma representação física dos dois mundos em que ele agora se encontrava. Ele respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Em sua mão, ele apertava uma bolsa cheia de itens essenciais: comida, água, suprimentos médicos básicos. Não era muito, mas era um começo. Augusto havia passado uma noite sem dormir, lutando com a melhor forma de abordar essa situação. Seu primeiro instinto havia sido chamar o conselho tutelar, deixar que o sistema cuidasse disso. Mas algo o fez hesitar. A memória dos rostos daquelas crianças, sua feroz proteção umas com as outras, o fez hesitar. Ele sabia muito bem o quão impessoais e ineficazes as burocracias podiam ser. Com passos cautelosos, Augusto subiu a escada de incêndio. O metal rangia sob seu peso, e ele se encolhia a cada som, com medo de assustar as crianças. Ao se aproximar do topo, ele ouviu vozes abafadas e o arrastar de pés contra o concreto. Elas sabiam que ele estava vindo. Ele parou na borda do telhado e então lentamente levantou a cabeça. A cena diante dele era muito parecida com a do dia anterior, mas agora as crianças estavam alertas, cautelosas. O menino mais velho que ele havia visto ontem estava de pé protetoramente na frente dos outros,
sua postura defensiva. A jovem menina que havia roubado sua carteira também estava lá, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e desafio. Não estou aqui para machucar vocês, Augusto disse suavemente, erguendo as mãos para mostrar que não tinha más intenções. Trouxe alguns suprimentos, comida, remédios. Quero ajudar. Os olhos do menino mais velho se estreitaram. Não precisamos da sua ajuda, ele cuspiu, mas Augusto podia ver o conflito em seus olhos. Orgulho lutando contra o desespero. Lentamente, Augusto levantou a bolsa que havia trazido. Pelo menos peguem isso, ele disse. Não tem nada perigoso aqui, eu prometo. Só alguns sanduíches, água e alguns suprimentos básicos de primeiros socorros. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então a jovem menina deu um passo à frente. Deixe ele, João, ela disse para o menino mais velho. Miguel precisa de remédio. João hesitou, então deu um aceno brusco. Augusto cuidadosamente colocou a bolsa no chão e deu um passo para trás, dando-lhes espaço. A menina avançou rapidamente, pegando a bolsa e recuando tão rápido quanto. Enquanto ela começava a vasculhar a bolsa, Augusto podia ver o alívio nos rostos das outras crianças. Eu sou Augusto, ele disse, mantendo sua voz gentil. Quais são seus nomes? Houve outra longa pausa antes que a menina falasse. Eu sou Luísa, ela disse. Esse é o João, e ali são o Miguel e a Sara. Ela apontou para o menino doente e uma menina mais nova que Augusto não havia notado antes. Augusto assentiu, gravando os nomes na memória. É um prazer conhecer todos vocês, ele disse. Sei que vocês não têm motivo para confiar em mim, mas eu gostaria de ajudar se vocês permitirem. João zombou. Por que você iria querer nos ajudar? O que você ganha com isso? Era uma pergunta justa, uma que Augusto havia feito a si mesmo repetidamente nas últimas 24 horas. Honestamente, não tenho certeza, ele admitiu. Mas sei que não posso simplesmente ir embora e fingir que nunca vi vocês. Nenhuma criança deveria ter que viver assim. Suas palavras pareceram tocar João, cuja expressão dura suavizou-se ligeiramente. Já ouvimos isso antes, ele disse amargamente. As pessoas vêm, fazem promessas e depois vão embora. Estamos melhor por conta própria. Augusto assentiu, entendendo o ceticismo do menino. Não posso provar minhas intenções com palavras, ele disse, mas estou disposto a prová-las com ações. Voltarei amanhã, e no dia seguinte, e no dia depois desse, pelo tempo que for necessário. Enquanto falava, Augusto pôde ver um lampejo de esperança nos olhos de Luísa. Foi rapidamente mascarado, mas estava lá. Essa pequena faísca foi suficiente para fortalecer sua resolução. Você disse que Miguel precisa de remédio? Ele perguntou, gesticulando para o menino doente. Que tipo? Luísa hesitou, então tirou um pequeno frasco vazio do bolso. Isso, ela disse, mas é caro e nós... Eu vou conseguir, Augusto disse firmemente. Trarei amanhã. Pela primeira vez, a fachada dura de João rachou ligeiramente. Você faria isso? Ele perguntou, sua voz tingida de descrença. Augusto assentiu. Sim, eu faria. E qualquer outra coisa que vocês precisem. Comida, roupas, cobertores, o que for necessário para garantir que vocês estejam seguros e saudáveis. Enquanto falava, Augusto pôde ver as crianças trocando olhares. Ainda havia suspeita ali, mas também uma esperança cautelosa. Era um começo. Eu deveria ir agora, ele disse, não querendo abusar de sua bem-vinda. Mas voltarei amanhã, eu prometo. Quando ele se virou para sair, a voz de Luísa o deteve. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Augusto pausou, considerando sua resposta cuidadosamente. Porque todos merecem uma chance, ele disse finalmente. E às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa para fazer a diferença. Com isso ele desceu a escada de incêndio, sua mente já acelerada com planos. Ele havia dito o que queria dizer. Ele voltaria dia após dia, pelo tempo que fosse necessário para ganhar a confiança deles e fazer uma diferença real em suas vidas. Enquanto caminhava de volta para as ruas familiares de seu mundo, Augusto sentiu um senso de propósito que não experimentava há anos. O contraste entre o luxo de sua cobertura e a dura realidade das condições de vida das crianças era gritante, mas apenas fortalecia sua determinação. Ele pegou seu telefone,
cancelando suas reuniões para o resto da semana. A voz surpresa de sua assistente mal foi registrada, enquanto ele ditava uma lista de itens a serem comprados e entregues em sua cobertura. Roupas, comida, suprimentos médicos, tudo o que ele pudesse pensar que as crianças poderiam precisar. Pela primeira vez em mais tempo do que ele podia se lembrar, Augusto Negreiros se sentia verdadeiramente vivo. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios que ele ainda não podia prever. Mas ao pensar nos olhos esperançosos de Luísa e na gratidão cautelosa de João, ele sabia que estava exatamente onde precisava estar. O milionário solitário havia encontrado seu propósito, e nada o impediria. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e Augusto acabara de dar o seu. As vidas dessas crianças, e a sua própria, nunca mais seriam as mesmas. Quando o amanhecer raiou sobre o Rio de Janeiro, Augusto Negreiros já estava acordado, sua mente fervilhando com planos e possibilidades. Os eventos dos últimos 2 dias o haviam sacudido até o âmago, despertando uma parte de si mesmo que ele pensava estar há muito adormecida. Ele estava em seu amplo closet, observando as fileiras de ternos de grife e sapatos feitos à mão, com uma nova sensação de desconexão. Pela primeira vez em anos, Augusto optou por um simples par de jeans e uma camisa lisa. Enquanto se vestia, não pôde deixar de rir da ironia. Ele havia passado uma vida construindo muros entre si e o mundo, construindo uma fortaleza de riqueza e status. Agora, ele estava deliberadamente desmontando esses muros, um tijolo de cada vez. Com uma bolsa cheia de suprimentos, incluindo o remédio para Miguel, Augusto partiu para o prédio abandonado. As ruas estavam mais quietas nesta hora da manhã, a cidade apenas começando a despertar. Enquanto caminhava, ele se viu notando detalhes que havia ignorado antes. O morador de rua encolhido em uma entrada, a jovem mãe correndo para um turno matinal, o gari metodicamente varrendo a calçada. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando um mundo para o qual ele estivera cego por muito tempo. Aproximando-se do beco, Augusto sentiu uma mistura de antecipação e nervosismo. As crianças ainda estariam lá? Elas aceitariam sua ajuda? Ao subir a escada de incêndio, ele se preparou para qualquer recepção que o aguardasse. Para seu alívio, encontrou o terraço ocupado. João estava lá, sua postura relaxando ligeiramente à vista de Augusto. Luísa espiava de trás de um abrigo improvisado, seus olhos se arregalando ao ver a grande bolsa que Augusto carregava. "Você voltou", João disse, seu tom uma mistura de surpresa e esperança cautelosa. Augusto assentiu, colocando sua bolsa no chão. "Eu disse que voltaria", ele respondeu simplesmente. "Trouxe mais comida, algumas roupas e o remédio para Miguel. Como ele está?" À menção de Miguel, Luísa avançou rapidamente. "Ele ainda está doente", ela disse, sua voz carregada de preocupação. "A febre não baixa." O coração de Augusto se apertou com o medo em sua voz. "Posso vê-lo?" ele perguntou gentilmente. João hesitou por um momento, então assentiu. Ele levou Augusto a um canto do terraço onde Miguel estava deitado sobre uma pilha de cobertores esfarrapados. O rosto do menino estava corado, sua respiração laboriosa. Sara, a mais nova do grupo, estava sentada ao lado dele, sua pequena mão segurando a dele. Ajoelhando-se, Augusto colocou uma mão na testa de Miguel. A pele estava quente ao toque, confirmando as palavras de Luísa. "Trouxe alguns antitérmicos e antibióticos", ele disse, remexendo em sua bolsa. "Isso deve ajudar, mas se ele não melhorar logo, precisará ver um médico." O rosto de João endureceu à menção de um médico. "Não podemos", ele disse categoricamente. "Eles chamarão o conselho tutelar. Seremos separados." Augusto assentiu, entendendo o medo deles. "Cruzaremos essa ponte se chegarmos a ela", ele disse. "Por enquanto, vamos nos concentrar em fazer Miguel melhorar." Enquanto administrava o remédio, Augusto aproveitou a oportunidade para realmente olhar para as crianças. Suas roupas estavam gastas e sujas, seus rostos contraídos de fome e preocupação. No entanto, havia uma resiliência em seus olhos, uma força nascida da adversidade que ao mesmo tempo o impressionava e o entristecia. "Trouxe alguma comida", ele disse, tirando sanduíches, frutas e garrafas de água. "E algumas roupas limpas.
Podem ser um pouco grandes, mas são melhores que nada. As crianças se atiraram sobre a comida com fome mal disfarçada. Enquanto comiam, Augusto começou a fazer perguntas, sondando gentilmente por informações sobre seus históricos e como haviam acabado nas ruas. Lentamente, hesitantemente, suas histórias começaram a emergir. João, aos 15 anos, era o mais velho. Ele havia fugido de um lar adotivo abusivo 2 anos atrás, jurando nunca mais confiar no sistema. Luísa, 12 anos, estava vivendo nas ruas há quase 1 ano depois que o namorado de sua mãe a expulsou de casa. Miguel e Sara, 9 e 7 anos respectivamente, eram irmãos cujos pais haviam desaparecido 6 meses atrás, deixando-os sozinhos em seu apartamento até que o proprietário os despejou. Enquanto Augusto ouvia, sentiu uma crescente sensação de raiva e determinação. Essas crianças haviam sido decepcionadas por todos os adultos em suas vidas, por todos os sistemas destinados a protegê-las. Ele fez um voto silencioso de que não seria mais um nome nessa lista. E se, ele disse lentamente, uma vez que eles haviam terminado de comer, eu pudesse encontrar um lugar para todos vocês ficarem, um lugar seguro, com camas de verdade e refeições regulares? As crianças trocaram olhares cautelosos. Você quer dizer como um abrigo? João perguntou, seu tom cético. Augusto balançou a cabeça. Não um abrigo. Quero dizer uma casa de verdade. Um lugar onde vocês poderiam ficar juntos, onde ninguém os machucaria ou os expulsaria. Os olhos de Luísa se arregalaram. Existe um lugar assim? Ela perguntou, um toque de anseio em sua voz. Poderia existir, Augusto disse. Se vocês estiverem dispostos a confiar em mim, acho que posso fazer isso acontecer. O terraço ficou em silêncio enquanto as crianças digeriam suas palavras. Augusto podia ver o conflito estampado em seus rostos, esperança lutando contra o medo, o desejo de segurança batalhando contra o instinto de autopreservação que os manteve vivos nas ruas. Finalmente João falou. Como sabemos que podemos confiar em você? Ele perguntou. Como sabemos que isso não é algum tipo de truque? Era uma pergunta justa, uma que Augusto estava esperando. Vocês não sabem, ele admitiu. Tudo o que posso oferecer é minha palavra e a promessa de que farei tudo ao meu alcance para ajudá-los. Sei que isso não significa muito agora, mas estou pedindo que vocês me deem uma chance. Ele fez uma pausa, olhando cada criança nos olhos. Não posso desfazer o que foi feito a vocês. Ele continuou suavemente. Não posso apagar a dor pela qual vocês passaram, mas posso oferecer a vocês um futuro, uma chance de uma vida melhor. Tudo o que vocês têm que fazer é pegar minha mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto prendeu a respiração, ciente de que este momento poderia mudar não apenas as vidas das crianças, mas a sua própria também. Ele estava oferecendo a elas mais do que apenas um lar. Ele estava oferecendo esperança, algo que elas haviam carecido amargamente. Foi Luísa quem se moveu primeiro. Lenta e hesitantemente, ela estendeu a mão e pegou a mão de Augusto. Eu acredito em você, ela disse suavemente. Um por um, as outras crianças seguiram o exemplo. Até mesmo João, após um longo momento de luta interna, assentiu em concordância. Augusto sentiu uma onda de emoção lavá-lo. Isso era mais do que apenas uma boa ação ou um ato de caridade. Era um compromisso, uma promessa para essas crianças que ele pretendia manter, não importava o custo. Ok, ele disse, sua voz embargada de emoção. Ok, vamos fazer isso juntos. Prometo a vocês, as coisas vão melhorar daqui para frente. Enquanto o sol subia mais alto no céu, lançando sua luz quente sobre o terraço, Augusto sentiu um senso de propósito diferente de tudo o que já havia experimentado. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e contratempos. Mas ao olhar para os rostos dessas crianças, a esperança cautelosa de João, o sorriso tentativo de Luísa, a confiança de olhos arregalados de Sara e até mesmo o sono febril, mas tranquilo de Miguel, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar. O milionário solitário havia encontrado sua família e nada seria o mesmo novamente. Os próximos dias passaram em um turbilhão de atividade para Augusto Negreiros.
Sua cobertura, antes um símbolo de seu isolamento, havia se tornado um centro de planejamento e preparação frenéticos. Cada superfície disponível estava coberta de papéis, documentos legais, listagens de propriedades e notas rabiscadas às pressas. Seu telefone tocava incessantemente, enquanto ele pedia favores. Fazia arranjos e navegava pela complexa teia de burocracia que se interpunha entre as crianças e sua nova vida. Augusto sempre foi um homem de ação, mas nunca se sentiu tão motivado, tão focado. Os rostos de João, Luísa, Miguel e Sara estavam constantemente em sua mente, impulsionando-o sempre que se sentia sobrecarregado pela enormidade da tarefa à sua frente. No terceiro dia, enquanto examinava uma pilha de papelada, sua assistente, Márcia, entrou na sala. Ela estava com ele há anos, uma presença constante em sua vida. Mas ele percebeu com um sobressalto que não sabia quase nada sobre sua vida pessoal. Era apenas uma das muitas coisas que ele estava determinado a mudar. "Senhor Negreiros", Márcia disse, seu tom uma mistura de preocupação e curiosidade. "Fiz todos os arranjos que o senhor solicitou. A casa em Botafogo está pronta, totalmente mobiliada e abastecida com suprimentos. Mas, senhor, se me permite perguntar, o que exatamente está acontecendo?" Augusto olhou para cima, vendo a preocupação nos olhos de Márcia. Ele percebeu que seu comportamento nos últimos dias deve ter parecido errático, até alarmante, para aqueles que o conheciam como o empresário friamente eficiente que ele sempre foi. Com um suspiro profundo, ele começou a explicar. Ele contou a Márcia sobre as crianças, sobre a promessa que havia feito e sobre sua determinação em dar-lhes uma vida melhor. Enquanto falava, ele podia ver a surpresa nos olhos dela lentamente dar lugar à compreensão. E então, a algo que parecia suspeitosamente com orgulho. "Entendo", Márcia disse quando ele terminou. "Bem, senhor Negreiros, parece que o senhor tem um grande desafio pela frente. Há mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar?" Augusto sentiu uma onda de gratidão pelo apoio inabalável dela. "Na verdade, sim", ele disse. "Eu poderia usar sua ajuda com algo importante." Uma hora depois, Augusto se encontrou mais uma vez subindo a escada de incêndio para o terraço onde as crianças viviam. Desta vez, porém, ele não estava sozinho. Márcia o seguia de perto, carregando sacolas cheias de roupas novas e itens pessoais para cada criança. Ao chegarem ao topo, Augusto ficou aliviado ao ver todas as 4 crianças lá. Miguel ele ficou feliz em notar, parecia muito melhor, a febre finalmente tendo cedido graças ao remédio. "Olá, pessoal", Augusto disse, sorrindo enquanto as crianças se reuniam ao seu redor. "Tenho algumas novidades para vocês. E trouxe alguém que gostaria que vocês conhecessem." Ele apresentou Márcia, explicando que ela era alguém em quem ele confiava completamente e que ajudaria na transição deles para sua nova casa. As crianças a olharam com cautela no início, mas o sorriso caloroso e o comportamento gentil de Márcia logo as deixaram à vontade. "Agora", Augusto disse uma vez que as apresentações foram concluídas, "tenho algo importante para dizer a vocês. Encontrei um lugar para morarmos." As reações das crianças foram uma mistura de excitação e apreensão. Os olhos de Luísa se iluminaram com esperança, enquanto os de João se estreitaram com suspeita. "Que tipo de lugar?" João perguntou cautelosamente. "É uma casa", Augusto explicou. "Em um bairro tranquilo em Botafogo. Tem muito espaço para todos nós, um quintal e fica perto de boas escolas." Ele fez uma pausa, olhando cada criança nos olhos. "Sei que esta é uma grande mudança e pode ser assustador. Mas prometo a vocês, isso é uma coisa boa. Vocês estarão seguros lá e estaremos juntos." Sara, a mais nova, puxou a manga dele. "Teremos nossos próprios quartos?" ela perguntou, sua voz pequena, mas esperançosa. Augusto sorriu, ajoelhando-se ao nível dela. "Sim, Sara. Cada um de vocês terá seu próprio quarto, e podemos decorá-los como quiserem." À medida que a realidade da situação começava a se estabelecer, a excitação das crianças crescia. Até mesmo João, apesar de seus melhores esforços para permanecer estoico, não conseguia esconder o brilho de esperança em seus olhos. "Quando vamos?" Luísa perguntou, praticamente pulando de antecipação. "Hoje, se estiverem prontos",
Augusto respondeu. Márcia trouxe algumas roupas novas para cada um de vocês. Depois que se trocarem, podemos ir quando quiserem. A próxima hora foi uma agitação de atividade, enquanto as crianças trocavam de roupa e empacotavam os poucos pertences que tinham. Augusto e Márcia ajudaram, embrulhando cuidadosamente os poucos itens preciosos que as crianças haviam conseguido manter durante seu tempo nas ruas. Enquanto se preparavam para partir, Augusto notou João se afastando com um olhar perturbado em seu rosto. O que foi, João? Ele perguntou gentilmente. João hesitou, então falou em voz baixa. E se não der certo? E se você decidir que não nos quer mais? O coração de Augusto doeu com o medo e a vulnerabilidade na voz do menino. Ele colocou uma mão no ombro de João, olhando-o diretamente nos olhos. João, quero que você me ouça com muita atenção. Ele disse, isso não é temporário, não é um teste. A partir deste momento, todos vocês são parte da minha família. Não importa o que aconteça, não importa quão difíceis as coisas possam ficar, eu nunca, jamais abandonarei vocês. Você entende? João examinou o rosto de Augusto, procurando por qualquer sinal de engano. Não encontrando nenhum, ele assentiu lentamente, uma única lágrima escapando por sua bochecha. Ok, ele sussurrou. Eu acredito em você. Com essas palavras, a última barreira caiu. Em grupo, eles desceram a escada de incêndio pela última vez. Na parte de baixo, um elegante SUV preto esperava para levá-los para sua nova casa. Enquanto dirigiam pelas ruas da cidade, Augusto observava os rostos das crianças, maravilhando-se com a mistura de emoções que passavam por eles. Medo, excitação, esperança e admiração se misturavam enquanto deixavam para trás o único mundo que haviam conhecido por tanto tempo. Quando finalmente pararam em frente a uma charmosa casa, em uma rua arborizada de Botafogo, Augusto sentiu uma sensação de chegada em casa que nunca havia experimentado antes. Esta casa, com seus tijolos vermelhos quentes e entrada acolhedora, representava mais do que apenas um lugar para morar. Era um novo começo, uma chance de criar a família que ele sempre ansiou. Enquanto subiam os degraus e Augusto destrancava a porta, ele sentiu uma pequena mão deslizar para a sua. Olhando para baixo, viu Sara sorrindo para ele, seus olhos brilhando de confiança e esperança. Estamos em casa agora? Ela perguntou suavemente. Augusto apertou sua mão gentilmente, seu coração transbordando de emoção. Sim, Sara, ele respondeu, sua voz embargada. Estamos em casa. E com isso eles cruzaram a soleira juntos, prontos para começar sua nova vida como uma família. Os primeiros raios de sol da manhã filtravam pelas cortinas do novo quarto de Augusto Negreiros na casa de Botafogo. Por um momento, ao piscar acordado, ele se sentiu desorientado. O quarto era menor que sua suíte na cobertura, os sons do bairro já penetrando pela janela. Então ele se lembrou. Este era o lar agora. Enquanto descia as escadas, a casa estava quieta. Fazia uma semana desde que todos haviam se mudado, e cada dia trazia novos desafios e alegrias. As crianças ainda estavam se ajustando à sua nova realidade, assim como o próprio Augusto. Ele encontrou João já na cozinha, tentando desajeitadamente fazer o café da manhã. O adolescente havia tomado para si a responsabilidade de ajudar onde pudesse, sua maneira de contribuir para sua nova dinâmica familiar. Bom dia, João, Augusto disse, sorrindo ao entrar na sala. Precisa de uma mão com isso? João olhou para cima, uma mistura de alívio e constrangimento em seu rosto. Eu estava tentando fazer panquecas, ele admitiu. Mas acho que estraguei a massa. Augusto riu, movendo-se para inspecionar a tigela de mistura grumosa. Não se preocupe, ele disse. Vamos consertar isso juntos. Por que você não começa o café enquanto eu trabalho nisso? Enquanto se moviam pela cozinha, trabalhando em silêncio amigável, Augusto maravilhou-se com o quão natural isso parecia. Uma semana atrás, ele era um milionário solitário, e João um garoto esperto de rua desconfiado de todos os adultos. Agora, aqui estavam eles, fazendo o café da manhã juntos, como se estivessem fazendo isso há anos. Gradualmente, as outras crianças começaram a aparecer. Luísa, seu cabelo ainda desarrumado do sono, entrou primeiro, seguida de perto por Sara.
que estava agarrada ao ursinho de pelúcia que Augusto havia comprado para ela. Miguel foi o último a chegar, ainda se movendo lentamente enquanto se recuperava de sua doença. "Bom dia, pessoal", Augusto disse alegremente. "Quem está pronto para panquecas?" Enquanto se sentavam ao redor da mesa, passando xarope e manteiga, Augusto não pôde deixar de sentir um calor se espalhando em seu peito. Isso, ele percebeu, era o que ele havia perdido todo esse tempo. A simples alegria de compartilhar uma refeição com pessoas de quem você gosta. Depois do café da manhã, enquanto as crianças estavam limpando a mesa, uma nova rotina à qual ainda estavam se acostumando, o telefone de Augusto vibrou. Era uma mensagem do conselho de administração de sua empresa, lembrando-o de uma importante reunião mais tarde naquele dia. A realidade voltou com tudo. No turbilhão da semana passada, Augusto havia praticamente esquecido suas responsabilidades empresariais. Ele estivera trabalhando remotamente, lidando com assuntos urgentes via e-mail e telefonemas, mas sabia que não podia adiar enfrentar o conselho por mais tempo. "Tenho que ir ao escritório hoje", ele anunciou, tentando manter um tom leve. "Mas estarei de volta para o jantar, prometo." As reações das crianças foram imediatas e variadas. O lábio inferior de Sara tremeu, enquanto Miguel pareceu preocupado. Luísa tentou esconder sua decepção, mas estava clara em seus olhos. João, sempre o irmão mais velho protetor, endireitou-se. "Ficaremos bem", ele disse firmemente, embora Augusto pudesse ouvir a incerteza por baixo de suas palavras. "Podemos cuidar de nós mesmos por um dia." Augusto sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que as crianças ainda tinham medo de serem abandonadas, apesar de suas garantias. "Eu sei que vocês podem", ele disse gentilmente, "mas vocês não precisam. Márcia estará aqui para ajudar, e eu estou a apenas uma ligação de distância se precisarem de qualquer coisa." Enquanto se preparava para sair, vestindo um terno que parecia estranhamente estrangeiro após uma semana em roupas casuais, Augusto se viu puxado para um abraço em grupo improvisado. O gesto, espontâneo e sincero, quase trouxe lágrimas aos seus olhos. "Estarei de volta antes que vocês percebam", ele prometeu, dando um abraço reconfortante em cada criança antes de sair pela porta. A viagem até seu escritório parecia uma jornada para outro mundo. Enquanto caminhava pelo saguão reluzente da Negreiros Empreendimentos, ele estava agudamente consciente dos olhares e sussurros que o seguiam. Notícias de sua súbita licença e comportamento incaracterístico claramente haviam se espalhado. Na sala de reuniões, Augusto enfrentou uma enxurrada de perguntas e preocupações de seus colegas executivos. Onde ele estivera? O que estava acontecendo? Ele planejava se afastar. Respirando fundo, Augusto se levantou para se dirigir à sala. "Eu entendo suas preocupações", ele começou, "e devo a todos vocês uma explicação." Na hora seguinte, Augusto compartilhou sua história. Ele contou sobre encontrar as crianças, sobre a promessa que havia feito e sobre seu novo senso de propósito. Enquanto falava, ele podia ver as expressões ao redor da mesa mudarem de confusão e ceticismo para compreensão e, em alguns casos, admiração. "Não estou me afastando", ele concluiu, "mas estou propondo algumas mudanças. Quero redirecionar uma parte significativa de nossas doações para programas que ajudem jovens sem teto e em situação de risco. E assumirei um papel menos ativo nas operações diárias para me concentrar nesta iniciativa." Houve um momento de silêncio enquanto os membros do conselho digeriam suas palavras. Então, para surpresa e alívio de Augusto, eles começaram a assentir em concordância. Um por um expressaram seu apoio à visão dele. Conforme a reunião se encerrava, Augusto sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ele temia que sua nova vida fosse incompatível com a antiga, mas agora via que era possível fazer uma ponte entre os dois mundos. Energizado pelo resultado positivo, Augusto saiu do escritório mais cedo, parando no caminho de casa para comprar ingredientes para um jantar especial. Ao subir os degraus da casa, ele podia ouvir risadas e música vindo de dentro. Abrindo a porta, foi recebido por uma visão que fez seu coração se expandir. As crianças estavam na sala de estar, envolvidas em uma festa de dança improvisada. Até mesmo João, geralmente tão reservado, estava girando Sara, ambos rindo incontrolavelmente.
Luísa foi a primeira a notá-lo. Augusto! Ela gritou, correndo para lhe dar um abraço. Você voltou cedo! Enquanto os outros se reuniam ao seu redor, bombardeando-o com perguntas sobre seu dia e olhando curiosamente para as sacolas de compras, Augusto sentiu uma sensação de paz envolvê-lo. Isso, ele percebeu, era onde ele realmente pertencia. Quem quer me ajudar a fazer o jantar? Ele perguntou, sorrindo, quando um coro de eu irrompeu do grupo. Enquanto se moviam para a cozinha, rindo e conversando, Augusto sabia que havia feito a escolha certa. O caminho à frente poderia ser desafiador, mas com sua nova família ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. O milionário solitário não estava mais sozinho, e o futuro nunca pareceu tão brilhante. À medida que as semanas se transformavam em meses, a família Negreiros se estabeleceu em um ritmo confortável. Augusto havia reestruturado com sucesso sua vida profissional para passar mais tempo em casa, e as crianças estavam prosperando em seu novo ambiente. Miguel e Sara haviam começado a escola, enquanto Luísa estava recuperando anos de educação perdida com um professor particular. João, inicialmente resistente à ideia de voltar à escola, finalmente concordou em se matricular em um programa de ensino para adultos. Era uma manhã de outono fresca, quando o primeiro desafio real à sua recém-descoberta harmonia chegou. Augusto estava na cozinha preparando lanches para as crianças mais novas quando seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava que era Márcia, que deveria buscar Miguel e Sara na escola mais tarde naquele dia. Senhor Negreiros, a voz de Márcia estava tensa. Estou no hospital, minha mãe sofreu uma queda. Sinto muito, mas não poderei buscar as crianças hoje. Augusto a tranquilizou, dizendo-lhe para tomar todo o tempo que precisasse. Ao desligar, ele percebeu que tinha um problema. Ele tinha uma importante reunião com investidores naquela tarde, uma que já havia sido remarcada 2 vezes. Ele não podia faltar, mas também não podia deixar Miguel e Sara esperando na escola. Nesse momento, João entrou na cozinha pegando uma maçã da fruteira. Augusto teve uma ideia. João, ele disse, como você se sentiria em buscar Miguel e Sara na escola hoje? Tenho uma reunião que não posso remarcar, e Márcia tem uma emergência familiar. Os olhos de João se arregalaram de surpresa. Eu? Tem certeza? Augusto assentiu. Confio em você, João. Você é responsável e as crianças admiram você. Posso contar com você para isso? Uma mistura de emoções passou pelo rosto de João. Orgulho, nervosismo e, finalmente, determinação. Sim, ele disse, ficando um pouco mais ereto. Posso fazer isso. Augusto sorriu, sentindo alívio lavar sobre ele. Ele deu a João instruções detalhadas, números de contato de emergência e dinheiro suficiente para um táxi ida e volta. Enquanto João saía para sua aula de educação para adultos, Augusto não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. O menino taciturno e desconfiado que ele havia conhecido naquele terraço estava se transformando em um jovem responsável. O dia progrediu tranquilamente até o meio da tarde, quando o telefone de Augusto vibrou durante sua reunião com os investidores. Pedindo licença, ele saiu para atender a ligação. Era a escola. Senhor Negreiros, a voz da diretora era severa. Houve um incidente envolvendo Miguel. Precisamos que o senhor venha à escola imediatamente. O coração de Augusto acelerou, enquanto ele corria para a escola, sua mente conjurando os piores cenários. Quando chegou, encontrou Miguel sentado do lado de fora da sala da diretora, suas roupas sujas e seu rosto manchado de lágrimas. João também estava lá, parecendo preocupado e fora de sua profundidade. O que aconteceu? Augusto perguntou, ajoelhando-se na frente de Miguel. Entre soluços, Miguel explicou. Um colega de classe estava provocando-o por ser adotado, chamando-o de caso de caridade. Miguel havia reagido empurrando o menino, levando a uma briga que terminou com ambos na sala da diretora. O coração de Augusto doeu por Miguel. Ele puxou o menino para um abraço, sussurrando palavras de conforto. Então, respirando fundo, ele se levantou para enfrentar a diretora. A próxima hora foi um borrão de discussões sobre políticas escolares, bullying e respostas apropriadas à provocação. Augusto defendeu Miguel ferozmente, insistindo que a escola tomasse medidas contra o bullying que havia levado ao incidente.
Quando saíram, Miguel tinha uma suspensão de um dia, que Augusto particularmente achava injusta, e a escola havia prometido implementar medidas anti-bullying mais rigorosas. Enquanto caminhavam para o carro, Augusto notou o comportamento incomumente quieto de João. "Você está bem?" ele perguntou. João deu de ombros, não encontrando os olhos de Augusto. "Eu deveria ter chegado mais cedo", ele disse baixinho. "Se eu tivesse buscado eles na hora, talvez isso não tivesse acontecido." Augusto parou, virando-se para encarar João. "Isso não é sua culpa", ele disse firmemente. "Você fez exatamente o que deveria fazer. Às vezes, acontecem coisas que estão fora do nosso controle. O que importa é como lidamos com elas." João assentiu, mas Augusto podia ver que ele ainda estava perturbado. Enquanto dirigiam para casa, a mente de Augusto corria. Ele sabia que haveria desafios, mas não havia antecipado nada como isso. Como ele poderia proteger as crianças da crueldade do mundo, enquanto ainda permitia que elas crescessem e aprendessem? Em casa, eles encontraram Luísa e Sara esperando ansiosamente. As notícias do incidente já haviam chegado até elas. Assim que entraram, Sara se lançou sobre Miguel, abraçando-o apertado. Luísa pairava por perto, seu rosto uma máscara de preocupação. Naquela noite, depois que as crianças mais novas estavam na cama, Augusto convocou uma reunião familiar com João e Luísa. Eles se reuniram na sala de estar, a atmosfera pesada com preocupações não ditas. "Eu sei que hoje foi difícil", Augusto começou, "e quero que vocês saibam o quanto estou orgulhoso de todos vocês. Miguel, por se defender. João, por assumir e lidar com uma situação difícil. E Luísa, por ser uma irmã tão solidária." Ele fez uma pausa, olhando cada um deles nos olhos. "Mas também quero que vocês saibam que está tudo bem em ficar chateado. Está tudo bem em ficar com raiva, ou com medo, ou confuso. Somos uma família, e isso significa que enfrentamos esses desafios juntos." Enquanto conversavam noite adentro, Augusto ficou impressionado com a resiliência dessas crianças. Elas haviam enfrentado tantas dificuldades em suas jovens vidas, mas aqui estavam elas, apoiando umas às outras, oferecendo palavras de encorajamento e compreensão. Antes de irem para a cama, Luísa falou. "Augusto", ela disse hesitantemente, Você se arrepende de ter nos acolhido? Por causa de todo esse problema?" Augusto sentiu sua garganta apertar com emoção. Ele reuniu todos os três em um abraço em grupo. "Nunca", ele disse firmemente. "Vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Somos uma família, e famílias ficam juntas, não importa o que aconteça." Enquanto os observava indo para a cama, Augusto sentiu um senso renovado de propósito. Sim, haveria desafios. Sim, haveria dias difíceis, mas eles os enfrentariam juntos, como uma família. Que no final, isso era tudo o que importava. O milionário solitário havia encontrado seu propósito, sua família, e embora o caminho à frente pudesse ser áspero às vezes, ele não o teria de outra maneira. À medida que o inverno se instalava no Rio de Janeiro, trazendo consigo uma onda de frio e alegria festiva, a família Negreiros estava mais ocupada do que nunca. Augusto havia se dedicado a fazer o primeiro Natal juntos, verdadeiramente especial, determinado a criar memórias felizes para ofuscar as dificuldades do ano passado. A sala de estar era dominada por uma árvore de Natal imponente, seus galhos carregados com uma coleção heterogênea de enfeites, alguns caros e elegantes, outros claramente feitos à mão pelas crianças. Era uma representação perfeita de sua família mista, pensou Augusto com um sorriso. Em uma manhã fria de sábado, enquanto Augusto ajudava Sara a fazer guirlandas de pipoca para a árvore, a campainha tocou. Limpando as mãos em seus jeans, ele foi atender, esperando talvez uma entrega ou um vizinho. Em vez disso, ele se viu cara a cara com uma mulher que não via há mais de 30 anos. "Olá, Augusto", ela disse, sua voz suave mas firme. "Já faz muito tempo." Augusto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Dona Elisa?", ele conseguiu balbuciar. O que a senhora está fazendo aqui?" Elisa Rodrigues, outrora governanta de sua família, e agora uma mulher nos seus 60 anos com cabelos grisalhos, estava em sua porta, seus olhos cheios de uma mistura de determinação e apreensão.
Acho que precisamos conversar, Augusto, ela disse. Posso entrar? Ainda em choque, Augusto deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Ao fechar a porta atrás dela, sua mente corria. Por que ela estava aqui? Como ela o havia encontrado? E por que agora, depois de todos esses anos? Sara espiou da sala de estar, curiosidade estampada em seu rosto. Augusto? Quem é? Os olhos de Elisa se arregalaram ao ver a menina. Vejo que os rumores são verdadeiros, ela murmurou. Augusto colocou uma mão gentil no ombro de Sara. Sara, querida, esta é a dona Elisa. Ela é uma velha amiga. Por que você não vai lá em cima ver se a Luísa precisa de ajuda com o dever de casa? Depois que Sara desapareceu no andar de cima, Augusto levou Elisa para a cozinha. Enquanto se ocupava fazendo café, mais por hábito do que por hospitalidade, ele tentou organizar seus pensamentos. Como a senhora me encontrou? Ele finalmente perguntou, colocando uma xícara fumegante na frente dela. Elisa envolveu as mãos ao redor da xícara, como se extraísse força de seu calor. Não foi difícil, ela disse. Você tem estado nas notícias ultimamente. Sua mudança de estilo de vida atraiu atenção. Augusto assentiu. Ele sabia que sua decisão de adotar as crianças faria ondas em certos círculos, mas não havia considerado quão longe essas ondulações poderiam se espalhar. Por que a senhora está aqui, dona Elisa? Ele perguntou, sua voz mais ríspida do que pretendia. Elisa encontrou seu olhar firmemente. Estou aqui por causa de Luísa, ela disse. Augusto sentiu seu coração pular uma batida. O que tem a Luísa? Ela é minha neta, Augusto. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de implicação. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é possível, ele gaguejou. Mas mesmo enquanto dizia isso, sua mente corria juntando as peças. A idade de Luísa, seu passado, o momento de tudo isso. Elisa alcançou sua bolsa e tirou uma fotografia desbotada. Mostrava uma versão mais jovem dela, ao lado de uma jovem sorridente que tinha uma semelhança impressionante com Luísa. Esta é minha filha, Mariana, Elisa disse suavemente. A mãe de Luísa. Augusto afundou em uma cadeira, suas pernas de repente incapazes de sustentá-lo. Mas como? Ele conseguiu perguntar. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Depois que seu pai me demitiu, as coisas foram difíceis. Mariana era apenas uma adolescente. Ela se envolveu com más companhias, começou a usar drogas. Quando Luísa nasceu, ela não estava em condições de cuidar de uma criança. Eu criei Luísa nos primeiros anos, mas então... Ela parou, sua voz embargada de emoção. Augusto se viu estendendo a mão para dar um tapinha na mão dela, um gesto de conforto que surpreendeu a ambos. O que aconteceu? Ele perguntou gentilmente. Elisa tomou um fôlego trêmulo. Eu fiquei doente. Câncer. Não podia mais cuidar de Luísa e Mariana. Ela tentou, mas não estava pronta. Ela deixou Luísa com o namorado e desapareceu. Foi assim que Luísa acabou nas ruas. A mente de Augusto estava girando. Ele pensou em Luísa, nas dificuldades que ela havia suportado, na reviravolta do destino que a trouxera para sua vida. E agora, descobrir essa conexão com seu próprio passado. Luísa sabe? Ele perguntou. Elisa balançou a cabeça. Não. Eu não tinha certeza se deveria contar a ela. É em parte por isso que estou aqui. Eu precisava ver por mim mesma, ter certeza de que ela estava bem, e perguntar a você, o que devemos fazer? Augusto passou a mão pelos cabelos, seus pensamentos em tumulto. Ele pensou em Luísa, em quão longe ela havia chegado, na confiança que ela havia depositado nele, e ele pensou na promessa que havia feito a todas as crianças, de ser sua família, não importa o que acontecesse. Nós contamos a verdade a ela, ele disse finalmente. Ela merece saber, mas dona Elisa, você precisa entender. Luísa é minha filha agora. Eu a adotei legalmente e em meu coração. Isso não vai mudar. Elisa assentiu, um pequeno sorriso rompendo através de suas lágrimas. Eu não gostaria que mudasse, ela disse. Posso ver o quanto você se importa com ela. Com todos eles, eu só... Quero fazer parte da vida dela, se ela me aceitar. Augusto estendeu a mão e apertou a mão dela. Vamos descobrir, ele prometeu. Juntos. Como se fosse uma deixa, eles ouviram passos na escada. A voz de Luísa flutuou, chamando.
Augusto, está tudo bem? Augusto e Elisa trocaram um olhar. Era isso. Um momento que mudaria tudo. Novamente. Estou indo, Luísa. Augusto chamou de volta. Então, virando-se para Elisa, ele disse suavemente: Você está pronta? Elisa assentiu, enxugando os olhos e endireitando os ombros. Esperei 12 anos por este momento, ela disse. Estou pronta. Enquanto se levantavam para sair da cozinha, Augusto sentiu uma mistura de emoções lavando sobre ele. Medo, esperança, determinação. Mas subjacente a tudo isso estava uma sensação de acerto. Este era outro desafio, sim, mas também era uma oportunidade. Uma oportunidade de trazer mais amor, mais família para a vida de Luísa, para a vida de todos eles. O milionário solitário havia aprendido que a família podia vir em muitas formas e que o amor tinha uma maneira de se expandir para abranger todas elas. Enquanto se preparava para apresentar Luísa à sua avó, ele sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, eles enfrentariam isso como haviam enfrentado tudo mais, juntos.